Fala, minha galerinha, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre esse embate entre empresas de crescimento e empresas de dividendos, tá? Bom, antes de tudo, eu queria pedir para vocês para se inscrever no meu canal, compartilhar esse conteúdo com amigos que gostam de investimentos e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo do Escola da Fortuna, tá bom? Então vamos lá, o que é melhor? Você investir em empresas de crescimento ou em empresas de dividendo? Não existe receita de bolo, né? Para cada pessoa você vai ter uma carteira, digamos assim, construída de acordo com a característica que a pessoa precisa. Então, se a pessoa, por exemplo, está buscando uma renda passiva, por exemplo, né, viver de dividendos no futuro, ela precisa construir o seu patrimônio baseado em empresas de dividendos, tá? Então, uma pessoa mais nova, por exemplo, que está mais suscetível a correr mais risco, que está buscando crescimento patrimonial, né, ela pode focar em empresas de crescimento, né, em empresas que vão ali retornar valor através da valorização das ações, né? Então, você tem dois modos de uma empresa retornar valor para o acionista, através dos dividendos ou através do reinvestimento daqueles lucros na empresa. Consequentemente, né, se aqueles investimentos forem bem feitos, vai gerar mais receita, mais lucro para a empresa. Consequentemente, né, a cotação, né, do preço daquela ação vai acabar seguindo essa evolução da empresa ao longo do tempo, tá? Então, pensando em termos de finanças corporativas, né, uma empresa ela tem que tentar fazer com que ela otimize a utilização dos recursos dela, tá? Então, se ela tem projetos interessantes que têm alta taxa interna de retorno, por exemplo, que vão dar um bom retorno sobre o capital investido, ela vai fazer os investimentos para crescer. Obviamente que isso depende de um monte de coisa também, depende se está tendo demanda por aquele serviço, né? Se as condições macroeconômicas estão favoráveis para poder a empresa ou crescer organicamente ou fazer novas aquisições. E nem sempre também a empresa vai conseguir manter, né, durante o tempo inteiro, né, um alto retorno sobre o capital investido. Isso vai variar muito, né? Se a economia estiver muito bem, geralmente fica mais fácil para a empresa ter um alto ROIC, né, um alto retorno sobre o capital investido. Se a economia estiver mal, né, principalmente se for setores, né, que são muito suscetíveis, são muito cíclicos, né, a fatores macroeconômicos, você vai ter aí um retorno sobre o capital investido menor, né? Então, como que a empresa gera valor? Eu já falei isso para vocês outras vezes, é sempre que ela consegue ter um retorno sobre o capital investido que seja maior do que o custo de capital. O que é o custo de capital? O custo que ela tem para poder captar recursos financeiros, né, para investir no negócio. Então, vamos supor que, falar em números que fica mais fácil, se o ROIC de uma empresa, né, é 15%, e o custo médio ponderado de capital dela, né, o AWACC, for 10%, ela tem uma sobra de 5%. Então, através dessa sobra, desse excedente, que ela consegue gerar, né, valor para o acionista. Então, ao longo do tempo, né, você vai ter oscilações desse retorno sobre o capital investido e oscilações também desse WACC, de acordo com fatores macroeconômicos, taxa de juros e por aí vai. Então, ora, o ROIC pode estar mais alto do que o WACC, então a empresa está gerando valor, o que compensaria ela continuar investindo no negócio para crescer. Em outros momentos, o WACC vai passar a estar mais alto do que o ROIC, e aí você começa a destruir valor, né? Então, a maioria dos negócios, eles sofrem essa oscilação aí ao longo do tempo entre geração de valor e destruição de valor, mas, obviamente, companhias vencedoras, né, na maior parte do tempo, elas conseguem gerar valor para o acionista, tá? Então, historicamente falando, empresas que crescem através de aquisições, né, costumam ter um crescimento um pouco mais frustrante, mais fracassado, né? Porque crescer através de aquisições é sempre mais difícil. Você tem uma série de desafios a serem superados, né, em termos de integração, né, da empresa que está sendo adquirida. Então, quando você vê um crescimento orgânico, né, a empresa que consegue crescer somente baseado na demanda dos seus produtos e serviços, né, investindo no seu próprio negócio e crescendo, esse crescimento ele é muito mais sustentável, né, e provavelmente ela vai conseguir perpetuar um crescimento, esse crescimento elevado por mais tempo. Então, hoje você tem, por exemplo, as empresas de e-commerce, né,
estão vivendo um boom excelente. Então você tem a Magalu no Brasil, a Amazon nos Estados Unidos, a JD e a Alibaba na China, né, e que estão, a maioria delas, crescendo através de crescimento orgânico, e algumas vezes também fazem algumas aquisições, o que ajuda também nesse crescimento, tá bom? Então, repetindo, pessoal, pensem bem em como vocês querem montar a carteira de vocês. Vocês não precisam, vocês podem até inclusive modificar isso ao longo do tempo, né? Vocês podem, enquanto novos, montar uma carteira mais concentrada em crescimento, né? Se preocupando com aumento de valor patrimonial. E aí, ao longo do tempo, quando você já tiver ali com patrimônio bom, já pensando, né, na aposentadoria, esse tipo de coisa, você começa a migrar, né, aos poucos ali, lógico, com antecedência fazendo isso, né, começa a migrar para poder você concentrar mais a carteira em fundos imobiliários ou REITs, né, que são os fundos imobiliários no exterior, ações boas pagadoras de dividendos, né, e aí você no futuro vai poder pegar esse rendimento, né, que você vai recebendo ao longo do tempo para poder complementar ali a sua aposentadoria e viver bem, tá bom? Espero que tenha ajudado aí a esclarecer para vocês esse embate aí sobre empresa de crescimento, empresa de dividendo. Eu vejo que o Brasil tem essa tendência de querer, né, focar muito em empresa de dividendo. Não tem problema nenhum nisso, mas eu gosto de mostrar o outro lado da moeda, né? Mostrar para as pessoas que também é possível você ter um excelente resultado tendo também em carteira ações de crescimento. Se você for olhar, por exemplo, pega por exemplo, uma boa pagadora de dividendo, tá? Uma excelente pagadora aí que normalmente você está conseguindo aí entre 7 a 10% de dividend yield, né, durante muito tempo. Lembrando que é difícil uma empresa conseguir um dividend yield desse durante muito tempo. Se você for colocar essa bola de neve que ela gera ao longo do tempo, né, esse pagamento de dividendos reinvestido ao longo do tempo, e você for comparar com empresas que conseguiram entregar excelentes resultados através de reinvestimentos no negócio, você fazer essa comparação, você vai perceber que teve empresas que foram absolutamente extraordinárias nessa questão de alocação de capital, né? Uma boa disciplina de capital, que eu já expliquei para vocês, inclusive, no outro vídeo. O que é ter uma excelente disciplina de capital? É você conseguir utilizar muito bem os recursos financeiros que você tem, né? Então, se você está conseguindo manter essa disciplina de investir em bons projetos que dão alto retorno sobre o capital investido, alta taxa interna de retorno, você vai conseguir, então, fazer com que a empresa entregue, né, bastante resultado para o acionista, e muito provavelmente mais resultado do que ela entregaria em termos de dividendos. Então, se você pegar, por exemplo, o retorno da Amazon, né, olha o retorno da Amazon ao longo do tempo. A Amazon nunca pagou dividendo. Se você ver a trajetória dela de valorização da ação, nenhuma ação de dividendo no mundo conseguiria entregar esse resultado somente através dos dividendos, tá bom? Valeu, galera, um abraço aí, até a próxima.